Olá, está no ar o Jornal da Alerj, direto do plenário do Palácio Tiradentes. Na manhã desta terça-feira houve uma reunião da Comissão de Representação em Defesa do Rio Paraíba do Sul. Eu vou conversar com o presidente da comissão, o deputado Dr. Giulianelli. Deputado, hoje foi a segunda reunião, depois da instalação, hoje foi, na verdade, a primeira reunião dessa comissão. Qual é o objetivo aí dessa comissão de representação em defesa do Rio Paraíba do Sul? A Alerj entende que o Rio Paraíba do Sul, nesse momento de crise hídrica, que foi muito mais evidente em 2015, mas que persiste realmente, a Alerj entende que o Rio Paraíba do Sul precisa ter um foco, as ações públicas precisam voltar para esse grande manancial que o Rio Paraíba do Sul representa, considerando que ele responde por mais de 80% do fornecimento de água para a população fluminense. Ele abastece 80% do estado? Do estado, inclusive aqui da capital, que nós sabemos, achamos que a água que o Rio de Janeiro bebe é do Guandu, mas esquecemos que a água que o Rio de Janeiro bebe é transposta do Rio Paraíba do Sul para o Rio Guandu, lá em Piraí, Barra do Piraí. E como que ficou a situação do Rio Paraíba do Sul no ano de 2014, 2015, em que a crise hídrica foi mais forte? Sim. Como é que ficou a situação do Rio? 2014, 2015 foi um momento de grande preocupação. São Paulo, que também utiliza as águas do Rio para seu abastecimento, lá em Jaguari, falando da transposição das águas. Isso afetaria de uma maneira muito intensa nós aqui do sul do Rio, no estado do Rio de Janeiro. Como é que o senhor vê essa proposta de transposição aí para ajudar São Paulo? Nesse momento, o Jaguari já se resolveu, as chuvas foram grandes, então os reservatórios estão cheios. Mas nós temos que preparar políticas públicas que, no futuro, não nos deixem tão vulneráveis. Sabemos que as cidades continuarão crescendo, que a necessidade de água, tanto para a população quanto para as indústrias, continuará crescendo e precisamos estabelecer políticas públicas que permitam a utilização desses recursos que são temporários. Se nós não soubermos usar, arrisca faltar no futuro. Deputado, a gente vai dar uma passadinha lá no plenário para saber um pouquinho da ordem do dia, o que vai acontecer hoje na votação do plenário. Eu vou falar agora com a repórter Malva Abreu. Boa tarde, Malva. Tá tudo bem aí? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos os nossos telespectadores da TV Alerj. Daqui a pouco, os parlamentares vão analisar as emendas propostas pelos deputados a duas mensagens do governo. Uma delas suspende a gratuidade e o acesso às cadeiras cativas e camarotes no Maracanã durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O outro projeto acaba com acautelamento de armas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Ou seja, as pessoas que têm o hábito de sair de casa armadas não terão onde guardar as armas e também não poderão entrar armadas nos locais. Eu volto com você, Fernanda. Obrigada, Malva. Eu vou continuar conversando aqui com o deputado Dr. Giulianelli, presidente da Comissão de Representação em Defesa do Rio Paraíba do Sul. Deputado, como é que a comissão está pensando as ações daqui para frente? Nós já decidimos que vamos atuar nos vários temas. Por exemplo, a utilização da água, o esgotamento industrial e urbano, que é um grande problema. Nós não podemos continuar jogando esgoto in natura naquela água que nós vamos beber. Qual é a qualidade da água hoje do Rio Paraíba do Sul? Ainda é razoável. Razoável. Ainda é bem razoável. Mas nós temos que entender que as cidades crescem nas margens do rio. E cada vez se faz mais necessário o tratamento do esgoto dessas cidades. Porque se nós queremos uma utilização do rio de uma maneira sustentável, nós temos que ter essa preocupação, saber que não podemos sujar a água que vamos beber. Um outro tema importante que vai ser visto é a produção de energia. Isso é importante a gente lembrar que o Rio Paraíba do Sul produz energia através da usina da Light. A Light constrói atualmente uma outra usina hidrelétrica em Itaucara
existe a hidrelétrica de Furnas lá em Resende, então a produção de energia também está diretamente ligada à quantidade de água do Rio Paraíba do Sul, né? Um outro ponto importante, o assoreamento das margens e aquela preocupação com os pescadores que vivem nas margens ao longo de todo o rio, que estão sendo afetados. Lembrar disso aí em 2008, 2009, houve um vazamento de uma substância química chamada endulsulfan, lá em Resende, e que causou morte de peixes, uma mortandade de peixes, jacarés, capivaras ao longo de todo o rio, inclusive na foz lá em Atafona. Então nós precisamos ter esse cuidado, saber como lidar com esse recurso que é finito. E o senhor estava me contando que a comissão vai se dividir em grupos para cada um cuidar de um pedaço do rio, né? A comissão funciona como um todo, mas atendendo às particularidades de cada trecho do rio. O sul do estado, o médio, que é a região de Resende, o médio Paraíba e lá o norte do estado, que é a região da Foz, que pega aquela região São Fidélis, Campos e termina lá em Atafona. E a comissão de representação, ela também produz um relatório final, no caso? Sim, nós não somos técnicos no assunto. Nosso objetivo, o objetivo da Alerj, é escutar a universidade, trazer pessoas de comprovado saber nessas várias áreas que nós falamos e, a partir daí, através de um relatório final, traçar uma proposta de política de utilização das águas do Rio Paraíba do Sul. Esse é o grande objetivo. E aí podem ser elaborados projetos que vão ser votados aqui na Alerj. Projetos vão ser votados que vão traçar exatamente isso, políticas públicas que vão determinar como vamos utilizar as águas do rio. Esse é o grande objetivo político dessa comissão. E o senhor já tem aí um cronograma para o trabalho da comissão? Não, nós tivemos hoje a nossa primeira reunião, né? Foi escolhido o deputado Paulo Ramos, que representa aqui a região metropolitana como vice-presidente, o relator, o deputado Bruno Dauari, que é lá do norte do estado. Do município de Campos. Do município de Campos, São João da Barra. Ele está ligado a esses dois municípios. Inclusive, São João da Barra é onde é a foz do Rio Paraíba. Então, são pessoas que conhecem, sabem dos interesses da população das suas regiões. Eu e Nelson Gonçalves, representamos o médio e o sul do estado. Então, trazer as agências, a AGEVAP, que é a agência que formula as políticas também, ouvir a própria ANA, Agência Nacional de Águas. Então, esses objetivos, eles vão ser alcançados ao longo do tempo. Trazer, como nós tivemos lá, a ideia de trazer professores como o professor Paulo Canedo, que é da COP, da UFRJ, que são pessoas que vão ajudar a formular essas políticas públicas, né? Existe um convênio da Alerj com a UERJ. Estive aqui com o professor Adac Totoni, que é professor de hidrologia da UERJ. Ele já se colocou à disposição e falou desse convênio, a vinda de mestrandos e pós-graduandos, no modo geral, para utilizarem essa comissão também como o mecanismo para a elaboração dos seus trabalhos, suas teses de conclusão. Imagino que deve ter muita gente estudando esse tema, né? Com certeza. O Rio Paraíba do Sul, eu acredito, que deve ser um dos rios mais importantes, rivalizando talvez com São Francisco, em termos de importância dentro da federação. Se a gente considerar que a grande São Paulo e a grande Rio de Janeiro deve responder por mais de 50% do PIB do Brasil, eu acredito que até pela importância econômica, esse rio precisa ser valorizado. Obrigada, deputado. Sucesso no seu trabalho aí na Comissão de Representação. E daqui a pouco, às 3 da tarde, você pode acompanhar a votação aqui no plenário da Alerj, ao vivo, aqui na TV Alerj. Eu volto de noite, na segunda edição do Jornal da Alerj, às 9h30. Eu aguardo você. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.